Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai comentar um texto fundamental do presbítero Dr. Ignacio Andereggen, intitulado Santo Tomás de Aquino, Psicólogo. Para isso, eu vou fazer uso aqui das minhas notas no computador, assim a gente não se perde. Então, a tese central do texto é de que Santo Tomás, além de teólogo e filósofo, desenvolveu a psicologia de modo eminente, ou seja, de modo excelente em sua dimensão humanista, tratando da mesma realidade, da mesma coisa, que autores como Freud, Jung, Adler, Frankl buscaram compreender. O texto começa com essa seguinte frase, em que eu vou fazer uma tradução livre, assim como todas as outras traduções do texto. A atividade que hoje chamamos de psicologia foi desenvolvida de forma eminente, embora, claro, em um contexto, modo, resultados e objetivos diferentes, por Santo Tomás de Aquino em sua dimensão humanista. Andereggen nos alerta que aceitar Santo Tomás como psicólogo é um ato de combate cultural, que envolve clareza epistemológica sobre a psicologia como ciência e fortaleza para extrair a fundo as consequências da fé católica. Citando a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, diz que essa aceitação significa admitir que o mistério do homem só encontrará verdadeira luz no mistério do Verbo encarnado. Então, nessa primeira parte do texto, o autor nos convida a considerar a consideração concreta do homem a partir da luz da Escritura Divina e da razão natural. Logo, Andereggen aponta de forma luminosa o problema de uma psicologia supostamente autônoma. Ele faz ênfase em que estamos falando do homem concreto, o homem concreto que Cristo veio salvar. E justamente por esse motivo é que a psicologia não pode ser senão cristã, a diferença da filosofia. Estamos falando do homem historicamente considerado em psicologia, do conhecimento da natureza humana, do sujeito concreto que queremos ajudar e conhecer através da psicologia. E trazendo o ensinamento de Santo Tomás, fundado em Santo Agostinho, nosso autor explica que a graça é a que restaura a natureza desse homem concreto. É a graça que radicalmente cura o homem, se é que estamos falando de um nível propriamente humano, psicológico e não meramente psiquiátrico ou médico. Defende, além disso, que a maior parte do pensamento de Santo Tomás, e não somente o Tratado das Paixões, por exemplo, como muitos pensam, poderia dar as bases para desenvolver uma verdadeira psicologia. Mas qual que é o problema? Andereggen aponta uma armadilha, a aceitação acrítica do princípio freudiano, de que a psicologia, tal como Freud a estabeleceu como psicanálise, consiste em uma verdadeira ciência com objeto próprio, como se devesse ser uma ciência totalmente autônoma, completamente distinta da antropologia filosófica e teológica. Nesse sentido, o autor nos anima a retomar aos claros princípios da antropologia filosófica tomista, explicando que compreender a alma humana é imprescindível para conhecer o homem concreto e ajudá-lo. Nosso autor menciona como a concepção de inteligência, para falar de um dos muitos conceitos que há, a nossa potência espiritual, que conhece a verdade. Esse conceito de inteligência, por exemplo, na psicologia moderna, é profundamente insuficiente, além de distorcida. Aí se vê a gravidade, dado que a inteligência deve estar no centro da personalidade. Se a entendemos mal, há consequências graves na prática. Isso foi um comentário meu, não do autor. Então eu faço outro comentário, mais uma pergunta. Como futura psicóloga, me pergunto se não entendemos o que é a inteligência e a vontade espirituais, as potências sensíveis que conformam o nosso ser, ou seja, nosso funcionamento profundo, interno, como pretendemos ajudar as pessoas que sofrem e que vêm a nós, se não compreendemos seu funcionamento interior? Se ignoramos a influência constante, por exemplo, dos anjos sobre a vida dos homens, se ignoramos a realidade do pecado original, que afeta tudo o que fazemos, tudo que padecemos,
Se ignoramos a realidade do homem como imagem de Deus, em suma, se ignoramos o fato de que não podemos nos entender com prescindência de Deus Criador, como podemos ser verdadeiros psicólogos, isto é, verdadeiros conhecedores da alma humana? Leio a seguinte frase, como sempre, com tradução livre. A presença determinante do pecado original no mundo sujeita este, segundo toda a linha constante da antropologia teológica ortodoxa, até o mais recente catecismo da Igreja Católica, ao poder do demônio e dos demônios, que o tem escravizado, agindo especialmente sobre a imaginação e a afetividade sensível, que são as faculdades nas quais se concentra fundamentalmente a vida psíquica da maioria dos homens. Então, aqui vemos que o autor traz dados da antropologia filosófica e teológica e os relaciona. Temos uma potência imaginativa, temos uma afetividade sensível. Os demônios agem principalmente nelas. Além disso, a maior parte das pessoas se guia principalmente por essas potências. Acaso é de pouca importância que um psicólogo conheça essas realidades? Não se nota uma implicância extremamente prática nessas concepções? E estas, como outras, estão presentes de modo profundo no pensamento de Santo Tomás. Mas atenção! O autor, Ignacio Andereggen, não está propondo que toda a psicologia já foi desenvolvida por Santo Tomás e já acabou. Há desenvolvimentos posteriores muito valiosos e que contribuem para a compreensão da natureza humana. O cuidado que devemos ter é de fazer um discernimento preciso, que sempre deve partir da fé e da reta razão, e não abandonar o princípio que guiou ao próprio Santo Tomás, de que o homem é criado à imagem de Deus e destinado à ordem sobrenatural. Então, para fazer esse discernimento, é preciso ter esse princípio claro. Leio outra frase. É absolutamente impossível compreender a situação da pessoa concreta, que implica a totalidade do que alguém é, fora dessa ordem. Muito bem. Agora, continuamos por uma parte talvez mais interessante ou mais envolvente, que é a grande chave que o autor tenta mostrar durante todo esse texto, que é a estrutura da Suma Teológica é inteiramente, e não só em alguns pontos fundamentais, senão que inteiramente útil para compreender a alma humana, situada no lugar que lhe corresponde. Mas, outra vez, ele não pretende que a Suma Teológica seja um único conhecimento sobre a alma humana, e nem que seja completamente abarcativo. Nesse texto que estamos comentando, Santo Tomás de Aquino, psicólogo, então o presbítero Dr. Ignacio Andereggen utiliza explicitamente a estrutura da Suma e os temas que estão nela como um roteiro para demonstrar que a psicologia cristã não está limitada a pontos isolados, mas abrange a maior parte do pensamento do Akinati. Ele demonstra, por exemplo, como na primeira parte da Suma, no Tratado dos Anjos e sua influência espiritual, que falávamos há pouco, de que a psicologia não pode prescindir da influência do mundo espiritual, tanto dos anjos bons como dos anjos maus, sobre a vida humana, algo que, diz ele, a direção espiritual comprova na prática ao lidar com situações humanas complexas. Já na segunda parte, o autor defende que Santo Tomás faz todo um tratado de psicologia fundamental, tanto teórica como prática, como o estudo das paixões, das virtudes e dos vícios. Diz que a configuração psíquica da pessoa muda drasticamente dependendo da presença ou ausência dessas virtudes teologais e cardinais. Além de que a rica descrição de virtudes e vícios feita por Tomás oferece instrumentos de ajuda psicológica muitas vezes mais eficazes do que os métodos diagnósticos contemporâneos. Já na terceira parte, onde Santo Tomás trata de Cristo e seus sacramentos, o nosso autor, Andereggen, traz a Cristo, então, como modelo do homem perfeito, ou seja,
como ideal ao que toda ajuda psicológica deveria apontar. Cristo é a norma da saúde integral e seus sacramentos possuem implicações psíquicas profundas, visando a transformação da mente humana em seu pensar, obrar e sentir concretos. Para parafrasear o autor, diz ele: a consideração do fim do homem é capital em psicologia. Se o fim é o mais importante na conduta, e o único fim último de todos os homens é a beatitude, sem considerar a situação do homem concreto em relação a ela, o significado de sua conduta será ininteligível. Avançando em mais ou menos a metade do texto, chegamos ao ponto mais profundo da questão da patologia. Ainda que cause em muitos uma reação violenta adversa, diz Andereggen, há uma ponte direta entre o pecado e a saúde psíquica. Ele o diz não sem fundamento, mas baseando-se na prima secunda da Suma Teológica. Explica que a noção de pecado tem um significado muito amplo e que tem uma incidência real na vida concreta do homem. E outro chamado de atenção: não há que pensar que a psicologia contemporânea não trata desse tema, que prescinde do tema da culpa ou do tema moral. Aqui, nesse ponto específico, se passa exatamente a mesma coisa que comentávamos ao princípio do texto, que é, hoje, se fala da mesma realidade que Santo Tomás e toda a tradição cristã tratou, mas dando outra explicação. Faço outra tradução livre, como sempre, de nosso autor, que diz, atenção ao texto um pouco mais longo: mas é sobretudo o tema do pecado original que o Akhenaten trata nas questões 82 e 83 que está no centro das atenções de Freud, e inconscientemente, queira-se admitir ou não, no núcleo de toda a atividade psicológica contemporânea configurada segundo a atitude freudiana. De fato, a psicanálise de Freud, como método e técnica, é intrinsecamente solidária de seu intento fundamental de tornar consciente da forma mais plena possível a rebelião do homem contra Deus Pai, radicada na estrutura inconsciente de seus vícios e paixões não restauradas pelo influxo da graça. Para Freud, assim como para Nietzsche, que é sua fonte secreta de pensamento, o homem se torna verdadeiramente o que é, na sua oposição consciente contra Deus e na pretensão de ocupar o seu lugar. É este o pensamento desenvolvido por Freud em sua obra Totem e Tabu. Portanto, não sejamos ingênuos. Além disso, ao falar de dois temas que para Andereggen são capitais em psicologia, que são a lei e a graça, ele explica, citando mais uma vez a Suma de Teologia, que o homem não pode realizar-se autonomamente sem a ajuda de Deus, que é o autor de ambas, lei e graça. Nenhum psicólogo poderia, com sua terapia, substituir a lei, nem ajudar o sujeito a criar uma pseudo-lei subjetiva segundo as próprias inclinações pessoais e as circunstâncias de sua vida, como em contrapartida pretendem disfarçadamente muitas teologias morais contemporâneas. Tanto menos poderia substituir a ação da graça, a única que ordena o homem ao seu verdadeiro fim e que evita as profundas distorções da personalidade. O verdadeiro psicólogo, ainda que em nível meramente humano, ajudará seu atendido a descobrir as implicações da lei natural em suas próprias circunstâncias vitais e, sobretudo, ajudará a remover os impedimentos para o cumprimento da lei evangélica, cuja realidade principal é a graça do Espírito Santo, e que é a única norma que conduz com certeza à plenitude da vida humana, encaminhando-a para seu único e verdadeiro fim. Andereggen demonstra que existe um nexo essencial entre a psicologia e a teologia, baseando-se na afirmação de Santo Tomás de que as considerações genéricas no campo da moral são menos úteis. E por quê? Porque as ações humanas são particulares. Andereggen relaciona a psicologia e a teologia, também a ética, mas principalmente a teologia, porque a teologia é ciência ao mesmo tempo do universal e do particular, como um reflexo da infinita ciência de Deus, que abarca ambos.
Comenta nosso autor sobre a importância de conhecer de modo concreto e vital o modo de agir das pessoas a partir da descrição das virtudes e dos vícios que realiza Santo Tomás, ali na segunda parte da Suma, considerando-o como um instrumento de ajuda psicológica mais eficaz e elaborado do que os métodos diagnósticos atuais, como já mencionamos. Agora, desde o ponto de vista negativo, defende que a consideração da soberba como primeiro pecado e fonte dos outros se relaciona com as intuições, com o acerto do psicólogo Alfred Adler, que colocou naquilo que a tradição cristã chama de soberba a causa mais profunda da neurose. Nos pergunta Anderegg em seu texto: leva-se a sério a importância dos pecados objetivos para além da intenção da pessoa e o seu potencial destrutivo da harmonia do psiquismo humano? Vemos aí a afirmação da soberba como o primeiro pecado e fonte dos outros, causa mais profunda da neurose. A continuação, vamos para uma parte mais terapêutica, a parte terapêutica da graça. A solução para a alma, então, não é puramente técnica, com técnicas psicológicas. Anderegg propõe o que ele chama de inverter a inversão freudiana. E o que é essa inversão freudiana? É a seguinte: diz Anderegg, Freud quis explicitamente que a psicanálise substituísse a confissão e o psicanalista ao sacerdote. Anderegg afirma que devemos ter a coragem cristã de devolver aos sacramentos o seu lugar como meios imprescindíveis para a plenitude humana, invertendo a inversão. Já dissemos, quando comentamos o valor da terceira parte da Suma, que os sacramentos visam a transformação da mente humana em seu pensar, obrar e sentir concretos. Nenhum psicólogo pode tirar a culpa real, apenas a absolvição sacramental pode fazê-lo. O verdadeiro psicólogo ajuda a tirar os impedimentos para que a graça atue na natureza. Cito o nosso autor por meio de outra tradução livre, um texto mais longo também, atenção. A partir da questão 60 da terceira parte, Santo Tomás trata dos sacramentos. Quem não compreenderá que, tomados a sério, com toda a sua importância vital e transformadora da vida, cada um deles está repleto de implicações psíquicas? A transformação da mente humana em seu pensar, agir e sentir concretos é a sua verdadeira finalidade. O batismo, a ordem sagrada, o matrimônio e, sobretudo, a Eucaristia implicam uma transformação total da mente humana e de todo o psiquismo. A vida humana fundada seriamente sobre eles, ainda que fenomenologicamente, é totalmente distinta da vida humana vivida prescindindo deles. Muito bem, então para finalizar, o autor faz algumas observações práticas. Ele diz que, dado que a psicologia contemporânea hoje influencia muito na vida concreta das pessoas, até mais do que a filosofia, é preciso enfrentar a objeção comum de que o pensamento de Santo Tomás, assim como de outros autores clássicos, não apresenta os instrumentos técnicos para diagnosticar as neuroses e assim poder curá-las. Nosso autor afirma que o problema está em situar-se numa visão que desenvolva o pensamento do homem enquanto homem, que transcenda esses esquemas afetivos e imaginativos que tanto prendem a mente de tantos psicólogos e seus seguidores. É preciso pensar a psicologia desde outra perspectiva. Anderegg encerra com uma nota de esperança realista. Esse texto, lembrando, é antigo, é de 1999, tem quase 30 anos, e ele afirma aí, há quase 30 anos atrás, que a verdadeira psicologia ainda está toda por construir em sua tradução experimental e terapêutica, mas que o fundamento já está em Santo Tomás. Em suma, para Anderegg, o valor psicológico de Santo Tomás se revela plenamente quando o homem é considerado a partir da totalidade das perspectivas encontradas na Suma,
na filosofia e especialmente em sua teologia, sempre fundamentado no princípio de que a pessoa é o todo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Deus abençoe. Bons estudos!